Então estamos na segunda sola, sola gratia. Sola gratia significa somente a graça. E as 5 solas respondem à pergunta: como o homem pode ser salvo? Então, cada sola está respondendo essa questão de como nós podemos ser salvos. Então, se vocês viram, sola escritura. Então, a Bíblia, e somente a Bíblia, é necessária para você entender a mensagem da salvação. Não é a Bíblia e mais as nossas tradições, não é a Bíblia e mais os ditos do Papa, é somente as Escrituras. É necessário para você ser salvo. E então, hoje nós vamos ver que somente a graça é necessário para a salvação. Na verdade, nós somos salvos, o homem é salvo somente pela graça de Deus. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala sola gratia. Eu brinquei hoje pela manhã que tem em algumas igrejas mais tradicionais uma sexta sola. Sabe qual é? Sola gravata. Você tem que usar gravata para ser salvo. Não, isso é uma brincadeira, você não precisa de gravata para ser salvo, tá? Tem gente que pensa assim, mas não é assim, tá? Então, vamos ver essa sola. A gente está comemorando agora no final do mês de outubro 500 anos da Reforma Protestante, né? 500 anos do momento em que Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, e aí começou a Reforma Protestante. Mas eu quero começar a história de sola gratia bem antes. E nós vamos ver que surgiu nos primeiros séculos depois de Cristo um homem chamado Pelágio. Ele viveu entre 350 depois de Cristo e 423. Ele era o original do que seria hoje a Inglaterra. Ele nasceu naquela região e aí ele começou a ensinar uma grande mentira. E qual era a mentira que ele começou a ensinar? Ele começou ensinando de que o homem não nasceu com pecado. O homem nasceu inocente, sem uma natureza pecaminosa. E isso pode parecer um absurdo, mas se você parar para pensar, tem muita gente que pensa assim até hoje. Você já ouviu alguém falar: oh, esse bebê nasceu inocente, ainda não é manchado pelo pecado? Você já ouviu alguém dizer isso? Essa é a ideia desse homem Pelágio, mas isso não é verdade. Você já ouviu alguém falar: no fundo, todos os homens são bons? Você já ouviu alguém falar isso? Que o homem é naturalmente bom? Lá dentro dele, ele é bom. É só a sociedade que corrompe o homem. Engraçado que a sociedade é feita de quê? De homens. Mas tudo bem. Mas foi essa mentira que esse homem, chamado Pelágio, começou a espalhar. Que o homem ele nasce inocente, ele nasce sem uma natureza pecaminosa. E em consequência disso, o homem pode por si só viver para Deus. Então, já que ele é bom e que ele é inocente, em tese, esse homem pode pegar a lei de Deus e todos os mandamentos de Deus e como ele é bom, ele pode obedecer todos esses mandamentos e então ele vai ser salvo. Ele vai simplesmente continuar num caminho de obediência e ele vai ser salvo. E se esse homem pecar, ele pode ter Jesus também. Mas ele não precisa de nenhuma obra da graça de Deus, porque afinal ele é bom. Então ele não é corrompido, então ele pode de livre e espontânea vontade: ok, eu pequei, eu preciso de perdão, eu quero a salvação em Cristo Jesus.
Então isso foi o que Pelágio começou a espalhar. E a igreja reuniu em vários concílios. Os concílios eram quando os bispos, os pastores supervisores sobre regiões se juntaram para discutir um assunto. E o assunto foi, entre outras coisas, Pelágio e sua mentira. E nos concílios de Cartago, em 418, em Éfeso, em 431, e finalmente no Sínodo de Orange, em 429, pelagianismo, essa ideia, essa mentira que Pelágio espalhou, foi condenado por eles como uma heresia, como uma mentira contra os ensinos das Escrituras. Eu quero ler um pouquinho sobre um cânone que esses pastores escreveram depois essa última reunião no Sínodo de Orange em 529. Olha só, eu vou ler aqui o cânone 6. Não sei se dá para vocês lerem, está um pouco pequena a letra. Olha o que eles disseram. Se alguém disser que Deus tem misericórdia de nós, quando a parte de sua graça cremos, queremos, desejamos, aspiramos, lutamos, oramos, esperamos, estudamos, procuramos, pedimos ou batemos, não confessa que é pela infusão e inspiração do Espírito Santo dentro de nós que temos a fé, a vontade ou a força para fazer todas as coisas que devemos? Ou se alguém faz a assistência da graça depender da humildade ou obediência do homem, e não concorda que é um próprio dom da graça que sejamos obedientes e humildes, contradiz o apóstolo que diz: e que tens tu que não tenhas recebido? E pela graça de Deus sou o que sou. Basicamente, eles estão dizendo o quê? Eles estão dizendo que tinha gente falando que nós que merecemos a graça de Deus, nós que podemos obedecer a Deus. E lista várias coisas aqui: desejar, aspirar, lutar, orar, esperar, estudar, procurar, pedir, bater. Todas essas coisas. Tinha pessoas falando que a gente faz isso e Deus se agrada de nós, então Deus nos dá a sua graça, a sua salvação. E os bispos, os pastores que se reuniram nessa época falaram: não é assim. Até você ser humilde, até você poder obedecer a Deus, você precisa primeiro que Deus faça uma obra da sua graça na sua vida. Primeiro vem a graça de Deus, como um dom, como um presente. E aí sim você pode então responder a essa graça em fé, em obediência e com humildade. Então, qual é a ordem das coisas? Que vem primeiro, o cavalo ou a carroça? Então, as obras são a carroça, vem por trás do cavalo. O cavalo é a graça. Não pode inverter a ordem. A carroça pode puxar o cavalo? Não, né? É impossível. Da mesma forma, as obras não puxam a graça. A graça, sim, é o cavalo que puxa as nossas boas obras. É isso que a igreja decidiu. Fala: Pelágio, você é um mentiroso. Pelágio, você está torcendo a palavra de Deus. Pelágio, aquilo que você está ensinando vai contra as Escrituras. Então a igreja, por 3 vezes reuniu e por 3 vezes decidiu que esse homem Pelágio estava mentindo e que ele estava ensinando coisas contra as Escrituras. Mas como muitas vezes acontece, mentiras eles acabam voltando, talvez um pouco diferente aqui ou ali, mas é sempre um problema na igreja que venham mentiras batendo na porta da igreja, torcendo as Escrituras, mudando as coisas. E por isso Deus mandou pastores para a igreja, né? Por que José está aqui? Por que temos pastores? Uma parte muito importante do trabalho do pastor é zelar pela sã doutrina. Então ele cuida da mensagem que é pregada e ensinada.
Ele não vai deixar qualquer coisa entrar na igreja. Então ele vai olhar para as Escrituras e dizer, isso está batendo. Vamos ensinar e pregar isso. E se ele ouvir algum irmão chegando com uma outra mensagem, ele vai dizer, não é isso que a Bíblia diz. Porque até as pequenas mudanças e alterações na palavra de Deus podem ser perigosos espiritualmente. Como a gente vai ver daqui a pouco. A palavra obviamente diz que nós temos um sério problema por causa do pecado. Olha o que diz Efésios 2, de 1 a 3. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Isso fala da nossa condição antes de termos Jesus Cristo em nossas vidas. A primeira coisa que ele fala que nós somos ou éramos mortos. O que faz um morto? Quem foi num velório recentemente? Se você chega no caixão e você conversa com o morto, o que ele responde? O que ele responde? Nada. Igual o peixe. Um senhor contou essa piada. Eu falei, o que faz o morto? Ele fala, o morto faz igual um peixe. Nada. Entenderam? Aham. Faz que nem um peixe. Absolutamente nada. Você pode chamar o morto, ele não responde. Você pode cumprimentar o morto, ele não vai se mexer. Porque ele está morto. Ele está separado da vida. E a Bíblia diz que nós éramos mortos em nossas transgressões e pecados, espiritualmente mortos, desligados da nossa fonte de vida que é Deus. Então, se nós éramos espiritualmente mortos, o que você podia fazer em termos da vida espiritual? Nada. Você podia obedecer a Deus de coração? Não. Você podia, desejar Deus? Não. Nada. Éramos mortos. Também fala que a gente seguiu os nossos desejos carnais, fazendo a vontade da carne. A gente era filhos da desobediência. Sabe quando Adão pecou, nosso grande representante lá no jardim? A gente foi herdando uma natureza pecaminosa. Isto é, a nossa carne, ele tem uma vontade própria, mas ele sempre escolhe se rebelar contra Deus. A nossa carne acha que Deus é o grande mata-prazeres lá no céu. E que é muito interessante, é melhor viver sem Deus do que com Deus. Então a gente sempre tende para o mal, sempre vive em rebeldia contra Deus. A gente segue os nossos desejos e os nossos desejos não são para Deus, são contra Deus. E diz que nós éramos filhos da ira, isto é, sujeitos à ira e ao juízo de Deus. Então herdamos também de Adão uma sentença de morte sobre nós. A ira de Deus e o juízo e condenação de Deus estão sobre nós. Romanos 5 fala nos mesmos termos, que a morte reinou pela transgressão, ali no versículo 17. Por meio de uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação. Versículo 19 diz, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, herdamos de Adão morte espiritual, herdamos de Adão condenação e herdamos de Adão uma natureza pecaminosa. Somos pecadores. Nós podemos pensar na nossa vida espiritual como um galho que foi arrancado de uma árvore. Ele até pode aparentar ter vida. Quando você arranca um galho da árvore, ainda tem as suas folhas verdes, não tem?
só que foi desconectado da árvore. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo até essas folhas murcharem e definharem e ressecarem? Não muito tempo. É a mesma coisa o homem. O homem foi separado de Deus. E ele está definhando, ele está separado da sua fonte de vida espiritual. Isso que a Bíblia nos ensina no nosso pecado. Quando nós nascemos, já somos assim. Seja o bebê com 1 ano de vida, seja o homem com 110 anos de vida, nós somos isso. Então, mortos espirituais, debaixo da condenação de Deus e com essa natureza que sempre tende para fazer a coisa errada. Então, passou os séculos. A igreja havia decidido no 5º e 6º século a respeito dessa mentira de Pelágio, que falou que o homem nasce bom e inocente. E aí a gente chega no período medieval, algumas centenas de anos depois. E aí a gente começa a perceber que o evangelho, a graça, começa a ser deturpada. Havia uma mudança no caminho da salvação. Em latim é Ordo Salutis. Se você quiser se sentir inteligente e chique, você pode chamar de Ordo Salutis. Fala, Ordo Salutis. Ordo Salutis. Isso aí, é o caminho da salvação. Você falou em latim, olha só. O caminho, como o homem é salvo? Qual o caminho para encontrar a salvação? Esse é o Ordo Salutis. Mas esse caminho que havia sido muito simples, fé em Jesus Cristo, agora começa a se transformar, especialmente na Igreja Católica Romana. Havia algumas separações na igreja até esse ponto. Tem a Igreja do Leste, que ocupava o que hoje seria Iraque e Irã. Tem a Igreja Oriental, que ocupa a Grécia, a Rússia, algumas regiões ali. Tem a Igreja Copta na África. E tem a Igreja Católica Romana, ali na Europa. E dessa igreja que vai surgir a Reforma Protestante. E então, o entendimento do caminho da salvação começa a ser mudado. E olha só, interessante. Eles ainda afirmavam justificação, isto é, que Deus nos declara justo pela sua graça, mas a própria palavra graça era entendida de uma forma diferente. Ao invés deles entenderem a graça como uma disposição de Deus para com o pecador, seu favor imerecido dado ao pecador, eles começaram a falar na graça como se fosse uma moeda de troca. Que Deus dava e o homem então fazia alguma coisa e Deus dava mais graça e o homem fazia alguma coisa. Como que funcionava isso? No entendimento católico da época, a graça inicial foi infundida quando era batizado. Pode ser bebê ou mais tarde na vida, mas na hora do batismo chega uma infusão da graça de Deus. E aí, a partir daquele momento, é a responsabilidade da pessoa cooperar com a graça de Deus, observando os sacramentos da igreja. Quais são os sacramentos da igreja católica? Alguém já passou pela católica e sabe os 7 sacramentos? Temos o batismo, que é o primeiro. A gente já falou isso. Tem a confirmação. Ok. Oi? Confirmação do batismo. Comunhão. Crisma. Ok. Eucaristia. Casamento. As ordens, né? Ser sacerdote, o padre, o pastor. Então, a ideia é que você recebe a graça quando é batizada, e aí você fazendo os sacramentos e vivendo em obediência, você vai cooperando com a graça de Deus
E aí Deus vai te dando mais graça e mais graça. E aí a pessoa progredia na sua justificação, na sua justiça própria. Então funcionava assim, você em formação. E no batismo vem uma infusão de graça, e aí você vai trabalhando e obedecendo e fazendo os sacramentos, e Deus vai te dando mais graça, e você vai ficando cada vez mais justo diante de Deus. E você vai ficando melhor, na medida que você vai cooperando com a graça de Deus e fazendo tudo certinho, até que chegar o momento em que seu caráter estiver totalmente formado e você tem um amor perfeito por Deus, e aí Deus te declara justo. E eles chamavam isso de justificação pela graça. Você trabalhando, você cooperando e Deus te dando mais graça até você se tornar justo. Isso parece talvez até interessante, né? É um caminho, dá para entender, eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou ficando melhor, cada vez melhor diante de Deus. Eu trabalho para a minha própria justiça. Então, eu começo lá embaixo, mas na medida que eu faço tudo certinho, Deus vai me dando mais graça e eu vou ficando melhor e melhor e melhor. E aí, em algum momento, eu vou chegar na perfeição ali e Deus vai me declarar totalmente justo. Esse foi o entendimento. E nesse período também tinha algumas outras coisas relacionadas com essa ideia. Na versão da Bíblia, a Vulgata, que era a versão em latim daquela época, a palavra arrepender-se foi traduzida de uma forma muito infeliz. E a tradução foi fazer penitência, que tem um sentido completamente diferente da palavra original no grego, que é claro que é traduzido para as outras línguas, em português, o Novo Testamento. A ideia na língua original de arrependimento é você mudar de mente, você mudar seu pensamento quanto ao seu pecado, deixar e abandonar seu pecado e se apegar ao Senhor. Mas fazer penitência tem uma outra conotação, não tem? É você pagar alguma coisa, você fazer alguma coisa para pagar por seu pecado. Isso é bem diferente. E aí, vamos supor, você está cooperando com a graça de Deus, fazendo os sacramentos, mas você peca. O que você faz? Então você corre para o padre, você confessa seu pecado, ele passa uma penitência para você fazer, uma oração, um valor para pagar, alguns atos de obediência para fazer, uma romaria para cumprir. E aí, você fazendo essa penitência, você vai pagar o preço do seu pecado. Aí você pode zerar com Deus de novo e voltar a cooperar com a graça de Deus. Também nessa época desenvolve a ideia do purgatório, que não tem nenhuma base bíblica, mas era um lugar no conceito católico, depois que você morrer e antes de ressuscitar para a vida eterna, você vai sofrer por seus pecados que não foram perdoados em vida. E aí você vai passar um determinado número de anos ali, pagando por seus pecados. E aí também indulgências foram vendidas. E essas indulgências você podia comprar e aí você poderia libertar a alma de uma outra pessoa, talvez uma ente querida, do purgatório. Ou tirar alguns anos do sofrimento dela no purgatório. Mas, independente da forma que é feita penitência ou indulgência, qual é o conceito? É você quem paga por seus pecados. É você que tem que fazer alguma coisa para pagar o preço do pecado e voltar a cooperar com a graça de Deus na sua vida. Então, é muito importante a gente entender aqui que antes da Reforma Protestante, nessa época da Igreja medieval,
A graça era entendida como algo infundido no homem por Deus, com o qual o homem precisava cooperar durante a sua vida para ele alcançar a sua própria justiça. Aí ele vai melhorando e melhorando e melhorando até Deus aceitar ele. E aí ele se torna digno de receber mais graça da parte de Deus e eventualmente a sua própria justificação. Talvez uma ilustração pode nos ajudar a entender isso. Podemos pensar na justificação na visão católica como uma justificação como um tratamento médico. Vamos supor que alguém chega no hospital sem batimento cardíaco, está morto. E aí eles pegam o defibrilador e eles dão aquele choque e a pessoa volta a viver. Isso é como se fosse o batismo. Só que a pessoa ainda não está bem. Ainda está bem enferma. Então, a cada dia, o médico chega lá e coloca alguns medicamentos numa bandeja para a pessoa tomar. Eles são os sacramentos. E a pessoa, na medida que vai tomando os medicamentos certinho, que nem o médico receitou, ele vai ganhando mais saúde, e mais saúde, e mais saúde. Só que se ele não tomar certinho os seus medicamentos, ele pode também voltar a piorar. Ou até morrer novamente. Mas se ele tomar certinho e cooperar com aquilo que o médico está recitando, ele vai ganhando saúde. E a pessoa, ele somente vai ter alta, somente vai ser justificada quando se curar suficientemente seguindo o tratamento do médico. Então, a justificação nesse conceito é o processo onde a pessoa coopera para a sua própria cura. Então, essa é a ideia. E não devemos esquecer que também havia a questão dos pecados mortais. Se você comete um pecado mortal, você perde a graça. Você volta a morrer de novo, praticamente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que confessar e fazer penitências para voltar, senão é inferno. Se você cometer um pecado mais grave. Então, vocês estão percebendo como o conceito de graça mudou? Não é algo que Deus dá para você uma vez por todas. É algo que você tem que manter e guardar e cultivar. E é você que está construindo a sua própria justiça diante de Deus. Você que, cooperando com a graça de Deus, se torna aceitável para Deus. Olha o que diz o teólogo Sinclair Ferguson. Essa teologia, que escapa às formas mais crassas do pelagianismo, no entanto, devolve uma forma mais sutil de semi-pelagianismo. Quase aquela mentira toda que Pelágio falou, mas não tudo. Quanto mais sutil for a teologia, maior será o perigo. Com efeito, a insistência de que o indivíduo age em cooperação com a graça destrói tudo o que a graça realmente significa. Vou repetir essa última parte. A insistência de que o indivíduo age em cooperação com a graça destrói tudo o que a graça realmente significa. Se a graça não é 100% graça, se não é um presente dado para você, não é graça. Se você precisa fazer alguma coisa para manter essa graça, para não perder essa graça, para merecer mais graça, então não é graça. Então não há ideia da mentira de Pelágio falando que você é totalmente inocente, que você não precisa da graça de Deus, mas é algo pior.
porque é sutil, dizendo que você sim precisa da graça, mas você precisa cooperar com a graça. Você pode receber a graça, mas na verdade você precisa fazer algumas coisas para manter essa graça. E você tem que cultivar a sua própria justiça. Olha o que diz Martinho Lutero. Martinho Lutero, claro, foi um grande protagonista na Reforma Protestante, mas ele era um monge católico. Ele era um padre, vamos dizer. E olha o que ele fala sobre a sua vida enquanto vivendo nesse sistema. Ele fala assim: se eu vivesse e trabalhasse por toda a eternidade, minha consciência jamais teria alcançado uma certeza confortável sobre quanto teria de fazer para satisfazer a Deus. Qualquer obra que eu fizesse, ainda restaria uma dúvida perturbadora quanto a agradar a Deus ou se Ele requeria algo mais. Se você tem que cultivar a graça, se você tem que cooperar com a graça, se você está construindo a sua própria justiça, você nunca sabe se é suficiente. Você fez os sacramentos, mas você sabe que você é um pecador. Você peca em pensamento, em palavra, em atitude, em ação. Eu confessei tudo. Será que eu preciso fazer mais alguma penitência? Será que eu preciso fazer mais alguma oração? Será que eu preciso ir para fazer mais uma romaria? Como eu posso saber que Deus me aceita? Será que eu caí da graça? Será que eu preciso fazer alguma coisa a mais? Foi essa crise que Martinho Lutero e muitas pessoas até hoje vivem. Porque para eles a salvação não é um presente que Deus nos dá. É algo que eles têm que manter e cultivar e guardar para si mesmos. A grande tragédia da reforma, ou da Igreja Católica durante a Reforma Protestante, foi que a Igreja Católica, ao invés de reconhecer os seus erros, na verdade se concretizou ainda mais firmemente nessa doutrina errada. A Igreja Católica Romana reuniu no Concílio de Trento, em 1547, 30 anos depois que Lutero martelou as teses na porta da igreja. E ali codificou a necessidade da cooperação humana para a salvação. Olha o que eles falaram. Se alguém disser que a santidade recebida não se conserva, e nem tampouco se aumenta na presença de Deus, por mais boas ações que sejam feitas, mas que estas são unicamente frutos e sinais da salvação que se alcançou, mas não uma causa para que seja aumentada, seja excomungado, seja excluído da igreja, seja condenado ao inferno. É isso que eles estão dizendo. Olha o que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que se você disser que obras na sua vida são o resultado de uma salvação que você já alcançou, que você tem que sair da Igreja Católica, que você não faz mais parte daquela igreja. Se você fala que não é você que conserva a graça, o que aumenta a sua santidade diante de Deus fazendo boas obras, você tem que sair da igreja. Você não faz mais parte da igreja. Disseram também assim: se alguém disser que não existe pecado maior, ou maior pecado mortal que a infidelidade, isso é não crer no Evangelho, o que a não ser por este como nenhum outro, por mais grave e enorme que seja, se perde a graça que uma vez se adquiriu, seja excomungado. Isto é, se alguém falar que é somente por não crer no Evangelho que a pessoa deixa de ter a salvação, tem que sair da igreja. Porque eles acreditavam que tinha pecados grandes que se a pessoa cometesse, ele ia perder a sua graça, ele ia perder a sua salvação. Porque para eles não era um presente dado, era algo que a pessoa precisava guardar. E dependia da pessoa não cometer esse ou aquele pecado para
perder a sua salvação ou não perder a sua salvação. Então, nesse momento, a Igreja Católica se colocou contra as Escrituras e expulsou da Igreja Católica a Igreja. E colocou para fora todo aquele que acredita em sola gratia, somente a salvação pela graça de Deus, a salvação como um presente que Deus nos dá. Precisamos pensar biblicamente sobre algumas distinções importantes aqui. Primeiro, a questão da justiça. Lembra, na visão católica romana desse período, é a justiça de quem que está sendo cultivada? É a minha própria justiça, não é? Então, eu coopero com a graça de Deus, fazendo os sacramentos, então eu fico cada vez melhor, cada vez mais bonito para Deus, cada vez mais aceitável, até Ele me aceitar. Mas o que a Bíblia ensina? Que, na verdade, a justiça que recebemos na salvação é uma justiça alheia. É uma justiça de outra pessoa. E essa pessoa é Jesus. Então você troca a sua justiça própria, você abandona ela em favor da justiça que vem de Jesus Cristo. A justiça que veio de sua vida de perfeita obediência e sua morte na cruz por nossos pecados. O apóstolo Paulo falou sobre isso em Filipenses 3, versículo 8 e 9. Sim, de fato considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar Cristo e ser achado nele. Não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está dizendo, eu considero tudo o que coopera para a minha justiça como esterco. Esterco é uma coisa bonita, uma coisa que você quer guardar na sua casa? Acho que não. Esterco não tem valor. E Paulo diz, tudo que era para a minha própria justiça, é isso aí, é esterco. Eu troco fácil. Por quê? Pela justiça que vem de Deus. A justiça que Deus me dá como um presente, que é a justiça de Jesus. Eu não quero construir a minha própria justiça fazendo tudo certinho, porque eu sou um pecador. Eu vou falhar. Então eu abandono a minha própria justiça e me apego à justiça de outra pessoa, a justiça de Jesus. Então, isso é a primeira coisa importante. E segundo é a questão da graça, que é um dom gratuito de Deus. Um presente dado uma vez por todas. Olha o que diz Efésios 2, 4 a 10. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Não vem de vós, é dom de Deus. O que é a graça? É algo que você recebe e você tem que cooperar para não perder? É algo que você coopera para construir sua própria justiça? Não. É um dom. É um presente. Uma vez dado por todas. Não por obras, não vem das obras, não vem daquilo que você faz. Não vem porque você observou um sacramento. Não vem porque você deixou de cometer tal ou tais pecados. É um presente dado por Deus. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras,
previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Falamos sobre o cavalo e a carroça. O cavalo puxa a carroça. O cavalo é a graça. A carroça são as obras. Então, uma vez que você recebeu o dom da graça, vem depois uma vida de obras como resultado daquela graça vindo por trás. Mas não para você se vangloriar, não para você conquistar mais graça da parte de Deus, não para você edificar a sua própria justiça, mas para a glória daquele que te chamou e te salvou e concedeu a sua graça. Eu acho que tem uma ilustração muito bonita disso na própria criação do homem, em Gênesis capítulo 2. Se quiser abrir sua Bíblia em Gênesis 2, vamos olhar algumas coisas. Em Efésios diz que nossa criação espiritual foi feita em Cristo, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos criação dele. E podemos pensar na graça quando olhamos para a primeira criação do homem também. Gênesis 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou do pó da terra o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Pense nesse momento em que o homem foi criado por Deus. Deus formou o homem do pó da terra. Ele criou o homem, ele criou esse corpo. Mas o homem tinha vida? Não, ainda não. Ele tinha um corpo, mas ainda não tinha uma vida. O que Adão fez para merecer essa vida que Deus deu? Esse fôlego de vida. Ele fez alguma coisa? Ele não tinha vida com que fazer qualquer coisa. Ele fala, mas foi porque eu era muito bonito. Mas quem fez ele? Deus. Tudo que ele veio de Deus. E ali, seu corpo sem vida. E Deus, por sua graça, ele respira o fôlego da vida em suas narinas e ele se torna uma alma vivente. Antes que ele fizesse qualquer coisa, Deus lhe criou e lhe deu vida. É interessante que Deus então coloca ele dentro de um jardim. Versículo 8, então o Senhor plantou um jardim para o lado do oriente no Éden e colocou ali o homem que havia formado. E ele lota o jardim de todas as coisas boas, tudo que ele precisaria. E aí Deus fala para ele então trabalhar. Versículo 15, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então, ele colocou o homem para fazer suas obras. Interessante essas duas palavras, cultivar e guardar, ou a gente poderia falar talvez mais literalmente servir e guardar, são as mesmas duas palavras usadas para falar sobre o culto e as tarefas e responsabilidades dos sacerdotes no templo. São palavras relacionadas à adoração. E Deus está dizendo para ele, você vai trabalhar agora como um ato de adoração. Você vai cultivar e guardar tudo isso, toda essa beleza, toda essa provisão minha. E você vai trabalhar para a minha glória. Note a ordem das coisas. O homem, criado do pó da terra, sem qualquer vida, sem ter feito qualquer coisa, e Deus dá para ele vida, ele se torna uma alma vivente. Aí sim, ele passa a fazer obras para a glória de Deus. E quando Jesus, ele nos cria, dando-nos vida espiritual, nós não fazíamos nada, nós não tínhamos nada para oferecer, nós éramos mortos espiritualmente falando. Mas vem a sua graça, vem um presente de Deus para nós e nos dá vida.
E aí sim, Ele nos chama para uma vida de obras para a glória dEle. Não para merecer a salvação, mas porque já temos a salvação. Um dia você ouviu o Evangelho. Talvez você tinha ouvido algumas vezes essa mensagem e você nunca ligava. Mas em algum momento de sua vida, você ouviu falar que Jesus Cristo morreu por seus pecados e você entendeu e aquilo despertou algo em você. Um interesse pela salvação, uma preocupação com seu destino eterno, uma realização de que eu pequei contra Deus e eu mereço o juízo. De onde veio isso? Veio de você? De onde veio esse despertar espiritual? Veio de você? Você que era morto? Alguém te deu vida. Alguém abriu seus olhos. Alguém abriu seu coração. O que foi isso? Foi o Espírito Santo de Deus entrando na sua vida, até para você atender o chamado do Evangelho. E aí você aceitou, e você colocou sua confiança em Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, e você creu em Cristo e recebeu a salvação, e aquele Espírito Santo veio habitar na sua vida de uma forma permanente. E aí Deus te chamou, então, meu filho, agora salvo, agora aceito, agora viva para a minha glória. Eu quero terminar falando em algumas aplicações práticas para as nossas vidas da sola gratia. Como a gente pode viver uma vida sola gratia? A Bíblia diz em Filipenses 2:13, porque é Deus quem produz em vós tanto querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Algumas aplicações. Primeira aplicação: cuidado com mudanças sutis no ordo salutis, no caminho da salvação, que desviam você da obra completa de Jesus na cruz e desencaminham você para tentar construir uma justiça própria. Cuidado. Isso é sempre a nossa tendência. Parece que é a configuração padrão da nossa cabeça, do nosso coração, de querer tirar os olhos de Jesus e pensar que Deus me aceita baseado naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Mas cuidado. Pode ser uma grande mentira, como a mentira de Pelágio. Pode ser uma mentira mais sutil, como esse semi-pelagianismo da Igreja Católica medieval, que perpetua até hoje. Mas tem muitas mentiras ali que vão falar que a salvação não é um presente dado por Deus, mas é uma justiça que você constrói por você mesmo, cooperando com Deus e obedecendo a Ele, e você constrói uma justiça própria. Cuidado com essa mentira, especialmente as mais sutis. Obras na vida do crente são porque eu já sou salvo, como fruto da obra de Deus na minha vida, e não a razão de eu ser salvo, justificado ou aceito por Deus. Portanto, orgulho espiritual e insegurança espiritual podem ser dois lados da mesma moeda de um entendimento incorreto da graça. Vamos pensar um pouco nisso. Tem o orgulhoso espiritualmente. Ele se acha melhor do que os outros. Ele é como aquele fariseu nos evangelhos que orou: Deus, obrigado porque eu não sou como aquele pecador ali. E a gente pode cair nisso. Porque se você entende que você coopera com a graça de Deus e você vai criando uma justiça própria, no fim você pode se sentir superior. Ou eu cooperei, o outro não cooperou. Eu fiz isso, eu fiz os sacramentos, eu fiz as orações, eu fui no culto todos os dias. Então eu sou melhor do que aquele lá. Isso é orgulho espiritual. Não entendeu a graça. Está construindo uma justiça própria e esqueceu que a salvação é quando você joga fora a sua justiça própria, achando esterco e se apegando a uma justiça que não é sua, que é Jesus pela fé. Mas tem o outro lado, o lado da insegurança espiritual. Esse foi o caso de Martinho Lutero.
Lembra aquele desespero dele? Depois de ter feito tudo, eu não sei se Deus me aceita. Porque se eu não entendo a graça, eu posso viver eternamente inseguro da minha salvação. Puxa, eu pensei algo errado agora, será que Deus me aceita? Eu preciso fazer alguma penitência, preciso fazer alguma coisa certa. Eu vou confessar, será que eu confessei tudo? Se depende de mim, eu nunca sei se Deus me aceita. Então, quando a gente não entende a graça, a gente vive um dia orgulhoso porque somos melhores e o outro dia totalmente desesperado e inseguro por não sabermos se Deus nos aceita ou não. Quanto ao pecado, Deus deseja arrependimento e fé no sacrifício de Cristo e não penitência. Já aconteceu na sua vida de você fazer algum pecado e aí depois você tentar pagar por seu pecado? Puxa, eu fiz um pecadão, a coisa foi grave. Eu sei, eu vou melhorar. Deus, eu vou orar todos os dias. Eu vou ler a Bíblia inteira agora. Isso é fazer penitência. Eu vou em todos os cultos. Eu vou fazer uma viagem missionária. Eu vou dar muito dinheiro para a igreja. Eu vou mostrar para Deus que eu vou aceitar na minha vida. Não é isso que Deus quer. Isso é você tentando pagar por seu próprio pecado. O que Deus quer? Ele quer arrependimento. Senhor, eu fui errado. E Ele quer fé em Cristo. Senhor, obrigado que Jesus morreu por aquele pecado. Não penitência. Mais algumas aplicações. Você é um pecador e justo ao mesmo tempo. Isso é uma grande realidade do Evangelho da Graça. Deus em Cristo nos considera justos. Mas ainda nesta vida nós vamos lutar com uma natureza pecaminosa. E a gente vai viver sempre com essas duas realidades enquanto vivermos, até Jesus voltar ou até a gente morrer. Então não é você melhorando e se tornando mais justo. Você é justo em Cristo. E você é um pecador que luta com o pecado, que tem desejos errados, mas que Deus está santificando pouco a pouco a cada dia. A gente não deve confundir a salvação e a santificação. A salvação é uma vez por todas. Você é justo. Deus te aceita. Mas a santificação é Deus te ajudando pelo Espírito Santo a superar o poder do pecado a cada dia. E aí sim você vai se libertando de determinados vícios. Deus vai mudando seu coração, te dando um amor pelas pessoas. E cada vez mais você vai cedendo ao poder do Espírito Santo na sua vida. Isso é santificação. Isso não é a salvação. É uma outra obra na sua vida. Então a gente vai precisar lembrar que essas duas realidades são verdades em nossas vidas. Somos justos, uma vez por todos, em Cristo. E ainda somos pecadores. Então, estamos aí trabalhando debaixo da santificação de Deus. E por último, Deus é seu Pai e Ele aceita você como filho dele. Romanos 8 diz: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo de Deus, ele clama a Deus, não Criador soberano, não Deus Todo-Poderoso apenas. Ele clama para Deus Pai. É uma nova realidade, um relacionamento. Você é filho de Deus. E você sempre será. Uma vez filho, sempre filho. O pai pode disciplinar um filho, mas ele nunca vai dizer, você não é mais meu filho. Então Deus é seu Pai. E Deus
aceita você e Deus está a seu favor. Romanos 10:31. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No momento da sua salvação, você que era inimigo de Deus, rebelde contra Deus, se tornou filho de Deus. E você que estava contra Deus, agora você está do lado de Deus e Deus é por você. Deus está em seu favor. Olha que coisa fantástica. Deus está do seu lado. Porque você está em Cristo. Não por causa de sua própria justiça. Não porque você é alguém. Porque você simplesmente foi despertado pelo Espírito de Deus. Ele deu essa graça e você creu em Jesus. E agora você é aceito eternamente. É fantástico. Deus está do seu lado. Ele aceita você como filho dele. Eu quero terminar com essa paráfrase do Salmo 130 que Martinho Lutero escreveu e resume bem a ideia da sola gratia, somente a graça para o homem ser salvo. Diz assim: Teu amor e tua graça somente têm valor para apagar a minha transgressão. Os dons melhores e mais santos falham em quebrar a terrível opressão do pecado. Diante dele ninguém pode se jactar, mas todos temem tua firme exigência e vivem somente por tua misericórdia. Portanto, minha esperança está no Senhor e não em merecimentos meus. Repousam sobre a sua fiel palavra aqueles que de espírito contrito creem. Que Ele é misericordioso e justo. Esse é meu conforto e a minha confiança. Aguardo com paciência o seu auxílio. Que nós possamos viver nessa esperança e nessa confiança, firmados no fato de que somos salvos somente pela graça. Sola graça.